Pois bem, agora vamos pensar assim. Meu paciente relatou uma queda. E agora, o que que eu faço para avaliar, né? Como que eu faço para avaliar esse indivíduo que relatou a queda? Seja única, seja recorrente ou seja grave. Esse paciente chegou até o fisioterapeuta e ele precisa de uma avaliação adequada. A primeira questão que a gente vai ter que compreender é justamente a circunstância em que ocorreu essa queda. Quanto tempo ele ficou no chão? Quando que foi essa queda? Quantas vezes essas quedas ocorreram no último ano? O que a gente está querendo, na verdade, compreender dessas circunstâncias é se existe alguma característica ali, alguma pista para nós de algum problema neurológico, músculo-esquelético, alguma doença específica que justifica. Ou não, foi uma queda única, foi numa circunstância acidental, e aí a gente começa a tomar outras decisões. Mas a primeira coisa que a gente precisa quando vai avaliar esse idoso que relatou uma queda, né, o idoso caidor, é compreender justamente a circunstância em que essa queda ou essas quedas ocorreram. A segunda situação para a gente poder avaliar é a história clínica, compreender a presença de doenças, de incapacidades, até mesmo de sarcopenia, fragilidade, e tentar compreender isso como uma ponte para a ocorrência de queda. E aí a gente vai fazer exames físicos específicos, exame dos pés, exames de força muscular, de amplitude muscular, articular, tanto de tornozelo, joelho, quadril, mas também pensar até mesmo na composição corporal do indivíduo, né? Indivíduos obesos, abdominais, tendem a ter um maior risco de queda por sobrecarregar a articulação de tornozelo e pé e a bomba muscular de membro inferior, né? Por último, a gente vai realizar alguns testes funcionais que vão dar algumas pistas para nós de onde e como esse indivíduo pode cair. Pois bem, imagina que nós temos aqui diferentes circunstâncias, né? O indivíduo relatou que caiu porque tropeçou ou realmente não conseguiu manter o equilíbrio numa calçada com piso extremamente irregular. Imagina que esse indivíduo caiu porque não conseguiu alcançar o degrau do ônibus. Imagine que esse indivíduo caiu porque subiu num banquinho para pegar um objeto, ou um alimento, ou qualquer objeto ali da cozinha no armário, porque o armário está alto, ou porque ele tropeçou num objeto que estava no chão, num próprio animal, ou até mesmo aqui, né, no caso dos tapetes, que são considerados aí os grandes vilões das quedas em idosos. Bom, em qualquer uma dessas situações, qualquer um de nós poderíamos cair. Porém, os idosos tendem a cair mais, porque mesmo nessas situações em que teria maior propensão, a gente percebe que esses idosos têm uma condição musculoesquelética mais frágil, um pouco pior, o que deixa eles mais vulneráveis à ocorrência dessas quedas. Então, nas circunstâncias, a gente vai buscar entender todos esses possíveis cenários para compreender se realmente foi um acidente ou, em outras circunstâncias, se foi algum problema do estado geral de saúde daquele nosso idoso, né? E aí a gente pergunta, como é que o idoso não vai cair nessas situações? Então, na verdade, o ambiente do idoso ele tem muito mais risco para oferecer para ele poder cair, né? Então, essas circunstâncias têm que ser investigadas e buscarmos soluções para minimizar esses riscos para uma futura queda. Vejam outras condições, né, que poderiam propiciar as quedas aqui. Então, nós temos aqui um tapete bem à frente da cadeira. Tanto o tapete pode ser um risco, porque ele pode tropeçar, mas também ele pode escorregar, né? Nós temos escadas com tamanho, profundidade extremamente pequenas, em que não cabe, olha só, não cabe um pé por completo. Então, isso aqui é um risco.
além da gente ter escadas escuras, né? E a gente ter escadas com pisos escorregadios e pisos confusos, né? A profundidade, o nível desses degraus, eles não são bem delimitados. Então, a gente tem uma dificuldade da integração sensorial e isso poderia justificar, por exemplo, a ocorrência de queda. Então, ali um fator ambiental colaborando para essa ocorrência. A gente também tem que entender e buscar compreender possíveis condições clínicas associadas. Então, pode ser uma demência, pode ser uma doença de Parkinson, pode ser a própria diabetes, um AVE, osteoartrite, a depressão, o uso adequado ou inadequado de dispositivo de marcha, comprometimentos graves nas atividades de vida diária, a presença de dor, seja ela na coluna, seja no quadril, no joelho, tonteira, né? Todos esses problemas aqui poderiam justificar a ocorrência de quedas, o que a gente não poderia entender como sendo a única causa, né? A gente deveria então compreender como múltiplas causas e tentar tratar todas elas quando for tratável. No exame físico, então nós vamos buscar na avaliação desse indivíduo entender se há uma hipotensão postural. Então, o indivíduo, nós medimos a pressão, aferimos a pressão arterial na posição deitada e medimos novamente na posição sentada, ou medimos na posição sentada e novamente na posição de pé, e a gente vai acompanhar a pressão tanto sistólica quanto diastólica. Se houver uma queda nessa pressão sistólica de 20 milímetros de Hg ou mais, ou 10 milímetros de Hg na pressão diastólica, então a gente vai entender que está tendo uma hipotensão postural. A gente pode também e deve fazer uma avaliação do exame, por meio do exame neurológico a partir do estado mental, e aí a gente pode utilizar o mini exame do estado mental como sendo um norte ali para a gente compreender a ocorrência de queda. O que muitas das vezes, a maioria na verdade, nós fazemos é avaliar o equilíbrio. E aí esse equilíbrio pode ser avaliado de diversas formas que nós vamos entender um pouquinho mais à frente. Então, o teste mais frequentemente utilizado é o teste Romberg, que é da posição dos pés juntos, em que a gente vai ali tentar verificar se tem uma instabilidade na posição ortostática, né? E aí, qualquer oscilação do corpo a gente vai compreender como uma instabilidade, que pode ser de origem vestibular, pode ser de origem musculoesquelética, pode ser de origem é, é, corporal, né? De alteração corporal. Também temos que dar uma olhada especial para as condições dos pés, calos, calosidades, deformidades, joanetes, né? Tanto no primeiro dedo, no segundo dedo, até mesmo o formato das unhas podem modificar a biomecânica dos pés e colocar em desvantagem a musculatura de tornozelo e pé, e isso diminuir a eficiência, por exemplo, de uma resposta motora, né? E aí ter a ocorrência de uma queda. O caso dos sapatos também tem que ser revisados por tanto segurança quanto conforto, e também avaliar a mobilidade de coluna, pescoço e articulações de uma forma geral, principalmente quadril e joelho, que estariam ali um pouco mais enrijecidas, então o indivíduo teria dificuldade para poder manter a estabilidade do corpo. Por último, dentro da avaliação, a gente tem os testes que a gente chama de testes físicos e funcionais. Por quê? Nós vamos avaliar a condição física do indivíduo, mas ao mesmo tempo ele se refere a uma condição de vida diária desse idoso. Então a gente tem os testes funcionais. Vou começar aqui pelos testes físicos, tá? Nós temos duas classes, basicamente, de teste. Nós temos o STEP teste, em que o indivíduo, nós vamos avaliar principalmente o passo desse indivíduo, então eu posso pedir ele uma passada, a maior passada da perna,
A gente pode fazer um teste do step test num degrau, em que a gente vai pedir o indivíduo para poder posicionar os pés rapidamente num degrau, ou a gente pode fazer o step test na velocidade usual, né, em que a gente vai alternar os pés num degrau para justamente provocar essa instabilidade do corpo. Então, mudar o centro de gravidade em relação à base de suporte. Então, esses testes do STEP são 3 testes simples, muito rápido de fazer e que dá uma boa noção de como que está essa estabilidade corporal. Numa posição, por exemplo, unipodal, que no momento em que ele precisa fazer a troca, né, alternar os pés, então ele passa por uma fase ali de apoio unipodal. Outros testes físicos, então, que a gente vai exigir especificamente agora uma certa estabilidade do corpo, seria a manter a postura ortostática em apoio unipodal ou no apoio no teste tandem, que a gente coloca um pé exatamente à frente do outro, ou seja, estou reduzindo muito a, a base de suporte, ou então os testes físicos semi-tandem, que um pé fica um pouco à frente do outro. Então eu reduzo a base de suporte, mas não reduzo por completo. Então, em termos de facilidade, o semi-tandem ele é um pouco mais fácil do que o tandem e o tandem é um pouco mais fácil do que o teste de apoio unipodal, porque o que a gente está fazendo é restringindo cada vez mais a base de suporte. Mas vejam que esses testes, tanto o step test quanto o teste unipodal aqui, a gente está aferindo a estabilidade do corpo, reduzindo a base de suporte. Mas isso não significa que seja a causa das quedas dos idosos, né? Então, como eu falei para vocês, precisa compreender melhor a integração sensorial, até mesmo vestibular, o sistema músculo-esquelético, além da estabilidade nessas posturas específicas, né? E aqui a gente percebe que as posturas são todas bípedes, mas a gente poderia testar sentado, a gente poderia testar ajoelhado, o que se faz extremamente necessário. Pois bem, pensando então nessas diferentes posturas, a gente tem uma série de testes funcionais, basicamente quase todos, né, que colocam em situações de demanda motora, cognitiva. Por exemplo, nós temos aqui a escala de Berg, que é uma das escalas mais amplamente aceitas para avaliação do equilíbrio corporal, porém a gente entende que a escala de Berg não mede a estabilidade do corpo e sim o equilíbrio em diferentes situações, que é a ideia do balance, né, em diferentes posturas. Então a gente tem escala de Berg para a posição de atividades na posição sentada, de pé, deambulando, né, em apoio unipodal, em step test, deslocando de uma cadeira para outra, né, passando de sentado para de pé para sentado. Então a gente tem essas diferentes situações que são avaliadas. A gente tem alguns outros aqui que são extremamente úteis e relevantes na prática clínica e que são mais práticos para pesquisa, na verdade. Eu queria comentar aqui o Time Up and Go teste, que é o TUG, né? Que é um teste extremamente prático, fácil, extremamente relevante e que nos dá uma noção, por exemplo, do equilíbrio na mudança do passado sentado para de pé, do equilíbrio dinâmico durante a marcha, no giro da marcha e o equilíbrio durante o passar de pé para sentado. Então, esse é um teste também muito fácil, muito prático e extremamente valioso para a nossa prática clínica. Então, combinar diferentes testes com a história clínica, com as circunstâncias em que as quedas ocorreram, é justamente buscar compreender os motivos que levaram àquela queda e buscar encontrar soluções
para reduzir as quedas futuras. Essa seria a proposta, por exemplo, das estratégias de prevenção de queda.